Bom, boa noite, pessoal. Semana passada a gente teve aquela conversa com... Tem duas pessoas na sala de espera. Espera que eu vou... Eu admito, pode deixar. Eu vou desativar a sala de espera aqui para liberar depois. Eu admito todos e agora está liberada a sala de espera. Bom, boa noite então, de novo, pessoal. Semana passada nós estivemos com a biblioteca, vimos aquela parte toda de pesquisa. Hoje a gente quer falar um pouco mais de questões de redação. Quantas vezes eu posso repetir o mesmo autor na sequência? Eu começo uma frase com o autor ou eu termino ela com o autor entre parênteses? Existe preferência ou não sobre essas coisas? Então, a gente vai agora, no início, falar um pouco desses pontos, mostrar alguns exemplos para vocês, e depois nós temos uma parte prática da aula, que vocês, então, vão exercitar essas questões que a gente vai comentar hoje e um pouco do que as bibliotecárias comentaram na semana passada. Tá certo? Posso espelhar aqui? Pode. Então, a gente vai mostrar uns exemplos para vocês e aí vocês podem nos dizer o que vocês estão vendo de errado nesses dois parágrafos. E aí, pessoal, Jerusa, não quer nos falar? Professora, eu não sei se eu estou certa, se eu vou lembrar, mas eu não sei se nessa primeira parte ali, onde eles colocam os nomes, né, das pessoas, está correto. Não me parece que está correto, sabe? Não deve, sei lá, eu acho que colocar três juntos ali, não sei se aquilo ali é nome, sobrenome de um, se é sobrenome individual de três pessoas, então tá um pouco confuso para mim. Eu colocaria que seria isso, né? A princípio, não li tudo, mas acho que é isso. Tá. Ali são três sobrenomes. Então, até três, nós precisamos colocar o sobrenome de cada autor. Quatro ou mais, então nós podemos colocar o et al, que significa e outros. Então, colocaríamos o primeiro e o e outros. Mas, quanto a isso, até em termos da norma, está correto. O problema aqui é que nós temos dois parágrafos com frases começando pelos autores. Isso fica aparecendo depois no texto uma certa colcha de retalhos, que a gente entrou num artigo, pegou uma ideia, entrou no outro artigo e pegou outra ideia. E não é isso que a gente quer num texto. A gente quer que vocês conduzam as ideias, mas sem tanto destaque para os autores. E dessa forma que a gente colocou ali os autores para vocês, isso é uma citação direta ou indireta? Com esse formato? Direta? Indireta, pessoal. Indireta? A citação direta tem que ter página e, se for até 3 linhas, tem que estar entre aspas, tá? Então, realmente aqui, o que está errado nessa apresentação é essa forma de nós trabalharmos por autoras ideias. O que tem que ter destaque é a ideia que a gente quer apresentar, e não que cada um desses autores a gente está trazendo por autor cada ideia. Tá? Prof, então uma citação direta seria a gente pegar uma frase idêntica que ele escreveu no artigo dele, por exemplo, copiar e colar, botar entre aspas, e aí citar o nome dele em itálico também, claro, a frase. A frase vai até 3 linhas, ela vai no corpo do parágrafo, entre aspas.
E vai também, depois do ano, a página da onde eu estou retirando. Se o texto que eu estou copiando do autor tem 4 ou mais linhas, eu tenho que fazer aquele parágrafo com aquela entrada de 4 centímetros, aí o parágrafo tem espaçamento simples e um tamanho de letra menor do que o tamanho que eu estou usando nos parágrafos. Talvez a gente possa colocar a versão certa. Eu fiquei um pouco confusa com isso do direto. Se ele é realmente um texto copiado do outro artigo, ou se é uma ideia que a gente pega e cita o autor. Agora eu fiquei um pouco confusa. A citação indireta, eu vou ler o autor, pegar a ideia e vou escrever com as minhas palavras. Essa é a citação indireta. A citação indireta tem a ideia do autor, mas a redação é minha. E aí vai o nome dos autores e o ano. A citação direta, o texto é de quem eu estou lendo. Eu vou pegar não só a ideia, mas as palavras que ele usou. E aí eu preciso colocar os autores, o ano e a página da onde eu estou tirando. Então, mais claro, Claudinha? Então, professora, citação direta é quando tu copia e cola exatamente como tá, como o pessoal falou ali, e tu só coloca o nome ali do autor. É um Ctrl+C, sobrenome, o ano e a página. Isso. E aí, quando é indireto, é quando a gente quer falar a mesma coisa que o autor falou, só que a gente fala com as nossas palavras, e aí só menciona ele ali no final, seria isso? É isso. Daí vão os sobrenomes e o ano. Então, a gente fez aqui esse outro parágrafo, tá? Tem a mesma ideia, praticamente o mesmo texto que tem ali os 2 parágrafos, mas nós colocamos os autores e o ano no fim da frase e fizemos uma redação que essas 2 frases, então, formam um único parágrafo. Esse é um outro problema. Os parágrafos, se nós fazemos parágrafos de uma frase só, isso fica muito cortado, não fica bom de ler o texto. Então, é importante que os nossos parágrafos eles tenham mais de uma frase. Frases, obviamente, que se conectam, que têm o mesmo enfoque, né? Mas que desenvolva aquela ideia um pouquinho mais. Dúvidas? Se eu for usar a citação direta, tá? Eu vou pegar a frase e vou colocar ali que ele colocou, mas eu quero complementar com a minha ideia em cima, eu quero falar daquilo que ele colocou, eu posso, então não precisa de colocar de novo entre parênteses, que eu já estou falando dele, né? Não, por exemplo, essa primeira frase aqui da versão certa, tá? O comportamento dos funcionários em relação ao compartilhamento do conhecimento tem implicações para as organizações. Essa ideia é desse autor, então eu coloco ele ali, eu poderia colocar uma vírgula e fazer um comentário meu, que é uma ideia minha em cima dessa frase. Mas o sobrenome dos autores iria onde termina a ideia dele, tá? E aí poderia ser uma citação direta ou indireta, não tem problema. Eu acho que era isso que tu tinha perguntado, né, Vinícius? É isso aí. Obrigado. Tá. Bom, gente, então só resumindo, citação direta. Tu copia o trecho como o autor colocou. Citação indireta. Escrevo com as minhas palavras a ideia de outro autor. Tá? Agora, o que muda em termos de normas? Tá? Ambas vão o sobrenome do autor, ou dos autores, né? E o ano de publicação. Tanto na direta como na indireta. Só que a direta, que é aquela que a gente copiou e colou o trecho, a gente sabe exatamente o lugar. A gente tem que colocar também a página. Tá? Então, lembrando, a indireta eu escrevo com as minhas palavras a ideia de outro autor. Somente
sobrenome e ano. Direta, coloco as palavras exatamente, copio e colo as palavras do autor. Coloco, além do sobrenome e ano, a página, o número da página. Tá? Tranquilo? Ok. E agora aqui, pessoal, o que vocês acham de errado aqui? O que a Laura acabou de falar sobre a citação indireta? Precisa da página. Precisa da página. E ali entre os autores, não tem mais alguma coisinha errada? Nome em minúsculo. Sobrenome, no caso. O nome em minúsculo. E na de cima, o sobrenome dos autores estão separados por vírgula. A gente precisa separar o sobrenome dos autores por ponto e vírgula e usar vírgula só para separar o último sobrenome do ano, tá? Essa aqui tem um parágrafo, os autores estão no final, tem 2 frases no parágrafo, então essa parte estaria ok. O problema é só como eu estou fazendo o sobrenome dos autores dentro dos parênteses. Um outro ponto importante aqui é que nem sempre eu vou usar só uma referência. Às vezes algo é importante, é bom que nós consigamos colocar mais autores que mostram que aquilo realmente é verdade. Tá? Então, essa frase que diz a inovação é identificada como um dos resultados do compartilhamento do conhecimento, nós temos 3 referências que sustentam essa ideia. Tá? Então, vocês também podem fazer isso. Dentro do parênteses, eu posso colocar mais de uma referência. Gente, pergunta, aqui nessa frase tem citação direta, indireta ou ambas? Ambas. Ambas. Ok. A primeira é direta e a segunda referência é indireta. Ok, a primeira é direta, então tem as aspas, né? Aí aqui tem, a professora Miriam já falou do erro, dessa separação aqui deveria ser em ponto e vírgula. E aí não tá faltando nada também? A página. Perfeito, muito bem. E essa de baixo seria indireta, né? Porque é a ideia do autor, mas escritas com as palavras, né? De quem está, né, de fato, redigindo o texto. Então, vamos ver o jeito correto. Aqui, gente, ó, cuidado, né? Até 3 linhas, aqui tem 2 linhas somando, né? Aqui, aqui e aqui, separado com ponto e vírgula, e depois a página onde esse trecho foi retirado. Depois, aqui a citação indireta, continua sem página, porque é o correto, citação indireta não vai página, e te coloca aqui que todos os autores, né, todo o sobrenome dos autores em maiúsculo, né, e separa as obras também com ponto e vírgula. Tranquilo? Sim. Sim, tudo certo. Então, próximo. Ali o sobrenome está separado com um ponto e vírgula. Ah, não, tá certo, esquece. Aqui, pessoal, essa referência diz respeito a que parte do texto? Essa frase, o conhecimento pode ser classificado em explícito e tácito. É uma frase que deveria ter um autor ou não? Não sei, é que essa é uma frase que a gente sabe essa informação, né? Aí fica confusa. Tá.
essa frase, embora para quem trabalhe nessa área seja mais bastante conhecido, tá? Essa classificação não é nossa, não é de quem escreveu o texto. Na verdade, ela é do Nonaki Takeuchi. Então, sempre que nós retirarmos uma frase, a ideia de alguém, não a redação, mas essa ideia dessa classificação não é nossa, foi alguém que criou, nós temos que colocar a fonte. E eu não posso esperar que o leitor leia 3 frases e saiba que o Nonaki Takeuchi é a referência das 3 frases. O Nonaki Takeuchi, da forma que está aqui redigido, ele só é o autor da onde se tirou a ideia da 3ª frase, e não da 1ª e da 2ª, tá? E com isso, então, vocês precisam pensar, é algo que, enfim, todo mundo já está sabendo que foi ele que fez isso, mas foi ele, não fui eu. Portanto, eu preciso colocar essa referência. Mas aí não vai ficar muito repetitivo, não deveria... Pois é, não adianta não. Pois é, no texto, aqui tem outra informação, tá? O texto certo, ele está um pouco diferente, ele está com 2 frases. E aí, foi repetido o Nonaki Takeuchi 95 para essas 2 frases. Por quê? Porque eu não posso repetir na sequência mais de 2 vezes a mesma referência. Se eu fosse escrever uma 3ª frase aqui, com autores, eu precisaria de um outro autor. Eu precisaria tirar isso de uma outra fonte. Por quê? Porque eu não posso repetir mais de 2 vezes seguidas a mesma referência. Então, eu posso entrar aqui depois dessas 2 vezes com outro autor, digamos, Oliveira 2020, e daí, na frase seguinte, eu posso voltar a usar o Nonaki Takeuchi. Certo? Então, no texto, vocês podem usar várias vezes a mesma referência, mas de forma seguida, vocês só podem usar 2 vezes. Na verdade, eu me adiantei, né? Aqui está o exemplo das 3 referências seguidas, tá? O Nonaki aparece 3 vezes, então esse é o erro, tá? Eu não posso citar 3 vezes a mesma referência, 3 vezes seguidas. As vírgulas, ponto e vírgula também. Também o ponto e vírgula, bem observado. Certinho, então aqui com os pontos e vírgulas, aparecendo até 2 vezes. Próximo. Quem tenta? Qual o problema, pessoal? É que ali ficou emendado, olha, do compartilhamento do conhecimento, a investigada Tae Yang, tá errado. Exato. Aqui falta um por antes do Tae Yang. Poderia colocar dessa forma, né? E na segunda frase? Ela está iniciando com... não sei. Mas acho que tá estranho que ele... Esse Shang e Xuang, não sei se são os autores, mas ali logo depois tem um Oliveira, parece que ele Oliveira não diz respeito a nada. Aqui tem a ideia do apud. Lembra que o apud significa citado por. O que significaria essa frase?
que eu li o texto do Oliveira e lá ele colocou uma ideia cujo autor era o Shang Xuang. Só que o que a gente sempre fala sobre o APUD? A gente só vai usar o APUD quando realmente eu fiz muito esforço e não consegui chegar no autor da ideia. Porque vocês conhecem aquele ditado, né? Quem conta um conto, acrescenta um ponto. Então, se a gente for pegando a ideia escrita de alguém, escrita por outra pessoa, pode ser que aquilo já tenha sido deformado de alguma forma. Então, a gente precisa fazer todo o esforço possível para só utilizar referências que nós lemos, tá? Aqui, quando isso, em casos raríssimos, quando a referência é muito antiga, é algo seminal, que foi a criação daquela teoria, daquele assunto, aí talvez a gente tenha um pouco mais de dificuldade de conseguir o original, tá? Então, nesses casos, a gente pode usar o APUD, que é, então, dessa forma. Sempre o sobrenome que estiver dentro do parênteses vai em letra maiúscula. O sobrenome, o primeiro é sempre o autor daquela ideia, e o segundo, no caso é o Shang Xuang, e o segundo, o Oliveira, é a referência que eu li. Quando eu for lá para a seção de referências, eu vou fazer a referência só do Oliveira 2017, porque lá na seção das referências nós colocamos apenas aquelas que nós lemos realmente. Dúvida? Tá faltando página, será aqui, gente? Acho que não tem citação direta. Perfeito. E por que aqui tem página? Porque tá entre aspas ali, a frase deles é uma citação direta. Isso aí. Perfeito. Então, transformou aqui numa citação direta. Muito bem. E aqui o nosso último exemplo, tá? Podem ler e encontrar, ver se tem erros e acertos e onde que a gente pode identificar isso. Pessoal, aqui tem um mix de várias coisas que a gente já falou. Ali não deveria ser depois da página 5, vírgula, daí entraria Cury Menezes, filho. Só que aí eu não sei, assim, como é que... Porque não deveria estar dentro dos parênteses. Tá tudo fora dos parênteses. Acho que não deveria nem ter a página, porque não tem citação direta. E também vocês falaram de não começar com os autores, então talvez começar com um texto e depois referenciar os autores em parênteses. Mas aí só autor e ano, sem a página. Perfeito, isso mesmo. As duas frases começam com os autores, né? E aí, então, remete àquela colcha de retalhos que a gente vai pegando um monte de informação e botando, né, que nem a professora Miriam, focando mais a ideia, ficando muito mais no autor do que na ideia, né? Que não é o que a gente quer. A gente quer focar na ideia para desenvolver uma linha de raciocínio. Então, e outro erro, né, é a página. Não se coloca a página quando não é citação direta, tá? Não é opcional, não se coloca, tá? Então, aqui tem ambos desses erros. E tem mais um que a gente não comentou. Vamos ver se alguém descobre. Background. Já ouviram falar nesse termo? Background? Vamos voltar aqui num exemplo anterior. Oi? Tem que pôr em itálico ou algo nesse sentido para ser em inglês ou não? Perfeito.
Olhem aqui tem uma palavra em itálico, né? Insights, né? Tá em itálico. Vamos ver se tem mais aqui. Por enquanto tem os insights. Perfeito. Então, assim, quando a gente coloca uma palavra em língua estrangeira, a gente tem que colocar em itálico, né? Então, aqui é uma forma que a gente fez a frase, né, de ajustar esse texto. Então, em vez de a gente colocar Silva tarará, e Cury, tarará, destaca um background como fator tarará. Machado e Menezes enfatizam tal. Focou na ideia, né? O background familiar é considerado um dos principais determinantes do desempenho escolar. No entanto, isso é importante, a gente sempre cuidem para que as frases elas estejam de alguma forma alinhadas, né? Que elas façam esse sentido, né? Então, usem bastante as conjunções. Né? Então, no entanto, a importância do papel da família não minimiza o papel das políticas públicas voltadas para a educação. Então, e aqui, né, em maiúsculo, separado com ponto e vírgula, né, os autores separados com ponto e vírgula, e entre obras também sem página, né, porque não é citação direta. Tranquilo, gente? Professora, eu tenho uma dúvida. Sobre essa parte aí de itálico em palavras estrangeiras, tá? Quando a gente faz uma citação direta, que deve colocar entre parênteses lá naquele autor, no livro dele, não está em itálico, eu continuo colocando itálico no meu, né? No meu trabalho, ou não? Ou eu deixo como tá? Porque Não. a gente faz um Ctrl+C, Ctrl+V, né? Daí se ele Agora eu não sei colocou, tu também não vai colocar. Dentro das aspas fica exatamente da forma que ele tá lá. tinha. Se tu quer dar algum destaque, tu pode colocar ou em negrito ou em itálico, mas aí tu precisa abrir parênteses e colocar aquele, no final, grifo nosso. Lembra que a bibliotecária explicou que não é grifo meu, mas grifo nosso. Tá? E daí significa que esse itálico ou negrito que foi colocado no texto que está entre aspas, no original não existia, mas eu quero, de alguma forma, dar um destaque a uma parte dessas. Tá ótimo. Obrigada, professora. Nada. Ok. Então, pessoal, aqui ficaram algumas das coisas que nós mostramos para vocês nos slides anteriores, tá? Não começar as frases com os autores, tentar focar num fio condutor, ou seja, que uma ideia vem depois da outra, que faça sentido esse encadeamento do texto, né? Que um parágrafo normalmente tem mais frases do que uma frase, né? Fica cansativo, fica feio, ficar lendo parágrafos com uma única frase. Eu posso colocar mais de um autor para mostrar, para sustentar aquela ideia. Isso é bom. Eu também posso colocar ideias que são contraditórias, para mostrar que não existe um consenso sobre aquele assunto. Então, quando existe duas correntes sobre um determinado assunto, um grupo diz que é verde, o outro diz que é azul, eu posso dizer, olha, esse grupo XYZ considera azul, os outros HMN consideram verde. E neste trabalho, por tal razão, nós vamos considerar que é azul. Tá? Então, quando existiam essas questões contraditórias, correntes diferentes, a ideia de omitir uma delas e ficar só com aquela que a gente quer seguir não é boa. A melhor opção é mostrar as duas opções que existem. Muitas vezes existem conceitos diferentes para a mesma palavra. Então, o melhor é a gente mostrar esses conceitos diferentes e dizer qual deles nós vamos assumir para a execução dessa pesquisa. E dar uma justificativa por aquele que a gente escolheu.
nós também falamos para não repetir o mesmo autor mais de 2 vezes seguidas, o que quer dizer que depois de intercalar com outros autores, eu posso voltar a citar aquele mesmo autor. Cada frase que tiver uma ideia que não seja a minha, eu preciso colocar os autores daquela ideia. Eu não posso escrever um parágrafo com 3 frases com base em uma determinada obra e só lá no final do parágrafo eu colocar a citação dos autores e do ano. Isso vai mostrar que apenas a última frase é que é a ideia desses autores. Quanto à citação direta, a gente mostrou ali para vocês textos, né, que eram citações diretas, mas nós devemos evitar o uso da citação direta e do acude. Em geral, não tem problema que nós coloquemos no texto conceitos e listas, enumerações como citação direta. Porque os conceitos e as listas, se nós formos colocar com outras palavras, nós podemos trocar o sentido daquele conceito, ou vai ficar faltando um item daquela enumeração. Então, colocar com as nossas palavras pode ter um risco grande de gerar um prejuízo naquela ideia. Então, conceitos e listas são bem-vindos em citações diretas. Os demais casos, a ideia é evitar ao máximo. Tá? E, por último, essa questão do apude. Então, da mesma forma, evitar o apude ao máximo. Dúvidas, gente? Pergunta, então, para vocês. Se alguém tem dúvida, pode falar, Eduardo. Eduardo? Agora tá me ouvindo melhor? Sim. Uhum. Consegue me ajudar? Tá. Não, eu tenho uma dúvida quanto a quadros, a questão de gráficos, essas coisas assim, na hora de citar. Tu diz a informação está dentro do quadro? Isso, se eu for citar algum quadro, a informação de algum quadro que aquele autor colocou, na hora de colocar lá eu tenho que formar a página, como é que ficaria o formato? Eu fiquei na dúvida nessa questão. O texto, antes do quadro aparecer, qualquer quadro, figura, tabela, gráfico, antes dele aparecer, eu preciso no texto fazer uma chamada para ele. Eu posso colocar a figura 5 apresenta o framework para metodologia ágil, tá? Esse figura vai com o F maiúsculo, porque é o nome da figura, tá? Então, ele vai ali com letra maiúscula. Depois eu colocaria, então, a figura, que é esse framework. Se eu peguei a figura que estava e coloquei ali, depois dela eu tenho que colocar a fonte, 2 pontos, e colocar o sobrenome dos autores, o ano e a página. Se eu criei a figura em cima do texto de alguém, eu coloco o sobrenome dos autores e o ano. Se eu peguei a figura do autor e fiz algumas modificações, eu vou colocar adaptado de sobrenome dos autores e o ano. Eu não sei se era essa a tua pergunta, Eduardo. Sim, era essa mesmo. Muito obrigado. Tá. Nessa chamada, antes da figura aparecer, eu não preciso ter uma frase específica. Eu posso colocar que o framework para a metodologia ágil que será adotado ou que é adotado
nas organizações contém 3 etapas. E daí eu posso abrir um parênteses e colocar figura 4, fecho parênteses. E daí, na sequência, vem a figura. A figura, e aí isso serve para quadro, tabela, gráfico, ela tem que vir logo a seguir que ela foi chamada. Ou seja, eu menciono ela, o parágrafo terminou, ela precisa aparecer. E aí, depois dela, eu posso discutir o conteúdo dela. E esse discutir o conteúdo dela não é ler o que está escrito nela. Então, se é uma tabela que mostra o gênero e a idade, a faixa etária dos meus funcionários, eu não vou dizer, e ali na tabela está feminino 10, masculino 20, não declarado 10, tá? No texto, essa discussão não é simplesmente colocar o gênero masculino tem 10 funcionários, ou 10, os funcionários são 10% masculino, 20% feminino, alguma coisa do gênero. Não, eu preciso mostrar como é que eu uso isso. Se eu estou falando de uma empresa de desenvolvimento de software, existe uma proporção de gênero que é conhecida. Então, eu posso dizer que os meus respondentes, eles possuem a mesma distribuição quanto ao gênero que a média das empresas desse setor. Então, eu preciso elaborar um pouco como que eu vou usar esse conteúdo que está na tabela ou numa figura, né? Eu preciso evitar de ser repetitivo em relação à informação que, se a pessoa olhar a tabela, ela vai ler, logo o texto que vem depois não pode ser uma repetição só no formato de texto do que já tinha na tabela, tá? Gente, mais alguma dúvida? Vou fazer uma pergunta para vocês. Vocês decoraram todas as formas de fazer referência? Não? Decorar não, né? Ah, muito bem. Não Muita precisa. coisa. Não precisa. Muito bem, tu é esperta. Não precisa. Usa teu cérebro para guardar outras coisas. Porque referência a gente não precisa decorar, tá? O que a gente tem que saber, tá? Que ali os exemplos que a gente estava dando era no corpo do texto, tá? Então, ali, por exemplo, a gente colocou como é que era o sobrenome daqueles autores, professora Miriam? Nonaka e Takeuchi. Nonaka e Takeuchi, tá? Nonaka e Takeuchi tem ali o sobrenome dos 2 autores e o ano de publicação. Mas eu não sei como é que é o título do trabalho, onde que foi publicado, né? Nada disso. Essa informação tem que vir lá no final do trabalho de vocês, a informação completa, tá? Então, é na lista de referências. O que vocês vão colocar lá na lista de referências? Essas referências completas, que vão ter o nome do autor, vai ter o título da obra, vai ser, se é um artigo, vai ter o nome da revista, volume, enfim, tá? As informações completas. Essas informações, elas aparecem em ordem alfabética, ordenada pelo sobrenome do primeiro autor, tá? Nunca na ordem que a gente coloca no texto, né? A gente coloca sempre, essa lista de referências lá no final é ordenada em ordem alfabética, tá? E só que eu gostaria de lembrar vocês, né? Então, onde que a gente vê isso se não precisa decorar nessas referências? Onde que a gente vê? A gente quer reforçar, foi mostrado na biblioteca, mas a gente queria reforçar um pouquinho para vocês, porque vocês irão utilizar hoje, tá? Então, a gente deixou, inclusive no dia de hoje, aqui, link para modelos de normas técnicas de documentação. Isso aqui, esse site, é o site da biblioteca, tá, gente? Que lá tem todos os modelos. Então, aqui, vocês podem ver modelos de citações, de acordo com a BNT, que era o que a gente estava conversando, mas vocês também podem ver as referências, a BNT, tá? Não peguem de APA nem de Vancouver.
É a ABNT que a gente usa, tá? Que é a Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então, cliquem aqui em referências, coloquem o login e senha de vocês, e aí sim vai aparecer um monte, né, de dicas e referências. Aqui, nesse sumário à esquerda, em verde, vocês vão clicar no tipo de trabalho e obra que vocês querem mostrar, né, que vocês leram e querem fazer a referência. Então, por exemplo, se eu peguei por exemplo, um e-book, eu vou colocar aqui, livro online e-book. Clico e vejo os exemplos, como é que eu coloco, né? Sobrenome, o título, né? A editora, o ano. E como é online, tem disponível coloco o site e o acesso, quando foi feito o acesso. Então, vocês não precisam decorar, né? Vai mudar. O negrito, em alguns casos, vai ser no título, o negrito do trabalho, o negrito, em alguns casos, vai ser no nome da revista. Então, vocês têm que, obviamente, sempre olhar para ver como é que é feita essa referência. Não decorem, não tem necessidade de decorar. Claro que com o tempo vocês vão pegando prática, mas o importante é saberem onde buscar, tá? Certo? Passamos para a atividade? Sim? Tá. Então, lembrando, né, que nós temos, né, nas aulas, temos, assim, atividades para tentar colocar em prática um pouco do que a gente está aprendendo, um pouco do que a gente está discutindo. E o somatório dessas atividades de aula equivalem ao T4, né, que a nota do T4 são esse somatório das atividades em aula. Hoje nós também temos uma atividade, tá? Essa atividade, deixa eu voltar lá. Cadê o meu Moodle? Volta. Aqui. Então, a atividade de hoje, gente, ela é baseada no que a gente aprendeu na aula anterior com as bibliotecárias, tá? Então, são algumas etapas. A primeira parte é que vocês façam buscas nas bases de dados da Cielo, do SPEL, tá? De trabalhos científicos relacionados ao tema de vocês. Então, com base no tema de vocês, de TCC que vocês estão pensando em fazer, né, que é a ideia que vocês têm, enfim, pelo menos por enquanto, pensar em palavras-chave, né, e colocar nessas bases de dados, na base de dados da Cielo e da SPEL, tá? E buscar trabalhos científicos sobre o tema de vocês. E aqui, né, a primeira pergunta é: quais termos você utilizou para realizar a busca? Então, inserir aqui nessa primeira pergunta, né, para vocês nos descreverem como que foi feita essa busca, tá? Então, colocar aqui quais são as palavras-chave que vocês utilizaram, certo? Depois, quais os critérios que vocês utilizaram nessa busca? Vocês delimitaram um período, né? Lembrem que as obras recentes são importantes. Claro que existem obras seminais, que são, né? Mas a gente precisa ter uma literatura recente para saber o que está acontecendo atualmente, né? Que porque a literatura recente, ela já considera toda a literatura passada, né? Ela já traz isso no seu nas ideias e no conhecimento acumulado, digamos assim. Então, a pergunta é, né, quais são os critérios que vocês utilizaram na busca? Delimitaram algum período? Delimitaram algum tipo de material? Por exemplo, só artigo, ou só livros, ou enfim, tá? Delimitaram alguma língua, né? Só português, só inglês, enfim, tá? Então, apresentar aqui quais critérios vocês utilizaram para delimitar a busca de vocês. E depois ele vai, quando vocês fizerem essa busca, aqui vai dizer quantos resultados você encontrou, tá? Ou seja, dadas essas palavras-chave, dados esses critérios utilizados, qual é o número de trabalhos que você encontrou? Aparece ali, né, o somatório do que foi encontrado nessa busca, tá? E aí, quando vocês fizerem essa busca, a ideia é que vocês já deem uma olhadinha, né, com relação ao tema de vocês, e já selecionem 2 títulos ali que vocês acham, isso aqui parece interessante para o meu trabalho, né? Tá alinhado com o que eu estou pensando. E que vocês salvem esses 2 artigos, né? Ou esses 2 trabalhos científicos. E para fazer agora, né? Essa segunda etapa, né? Que está na próxima página.
que será a etapa, a segunda etapa, ela é a mesma coisa que a terceira etapa, só que cada uma para um artigo, tá? Com base nos 2 artigos que vocês escolheram, vocês vão fazer o mesmo procedimento. Então, para o artigo 1, né? Escolher um parágrafo que você achou interessante e colar aqui. Só copiar e colar, não precisa fazer citação, nada, tá? Só copia e cola um trecho para a gente saber qual é a informação que vocês estão se referindo. Por que isso? Porque a gente quer que vocês façam tanto uma citação direta como uma citação indireta desse trecho que vocês selecionaram. Aqui nessa primeira parte, então, é só copiar e colar o parágrafo ali do autor sem se preocupar com nada. Aqui, nas 5 e nas 6, vocês já vão ter que pensar nas normas, né? Vão ter que fazer uma citação direta. Bom, se é uma citação direta, como é que eu faço? Né? Informações eu coloco. Lembrando, página tem que ter, né? Sempre tem que ter autor e ano. E na citação direta, ainda a página. Tá? Não esqueçam disso. E não esqueçam de colocar entre aspas, se for até 3 linhas. A gente vai pedir para vocês não fazerem com mais de 3 linhas, tá? Porque aqui não tem como configurar direito nesse espaço, tá? Já aviso para vocês que, como vocês viram e devem lembrar, quando a citação direta é de mais de 3 linhas, ela sai do meio do texto, né? Ela sai do corpo do texto, vai para um deslocamento e tem um recuo de 4 centímetros e uma letra menor. Então, isso aqui a gente não consegue fazer esse tipo de formatação aqui dentro do Moodle, tá? Então, a gente pede que essa citação direta que vocês forem fazer, que seja de até 3 linhas, tá? Eu posso, deixa eu só fazer uma pergunta. Claro. Esse parágrafo, ele, tipo, quando a gente vai começar um parágrafo, a gente já pode começar direto com a citação direta? Começar o parágrafo com aspas e tal? Ou a gente tem que colocar alguma coisa antes, assim? O ideal é que não começasse, mas aqui o objetivo é só a gente ver a citação, se vocês sabem ou não montar uma citação direta e indireta. Então, não tem problema. Aqui se preocupem em fazer uma citação correta. No trabalho de vocês, evitem começar o trabalho, o parágrafo, com uma citação direta. Prefiram fazer uma introdução com uma citação indireta, pelo menos, e aí, então, trazer a citação direta. Tá? Tá bom, obrigada. Nada. Então, tranquilo, gente, fazer uma citação direta e uma citação indireta referente ao mesmo trecho do artigo 1, tá? E depois colocar a referência completa, né? De acordo com as normas da ABNT, tá? A próxima página é a mesma coisa, só que para o segundo artigo. Coloca o parágrafo aqui que tu vai, né, que tu vai analisar. Faz uma citação direta, uma citação indireta e coloca a referência completa, certo? Então, essa é a proposta da atividade de hoje. Dúvidas? Sim, mais uma. Claro. Como a gente vai ter que pesquisar, procurar, ler os artigos, a gente pode ir fazendo, tipo, se a gente fechar a página, ele salva? Ou a gente tem um tempo e tem que continuar? Tá. Não tem tempo o questionário, tá? Ele não tá cronometrado. Mas ele tá com uma tentativa única. Então, a partir do momento que tu mandar, tu não consegue depois mudar, tá? O que eu sugiro, Claudine, que faça isso, de repente, num Word, alguma coisa assim, porque eu não sei se ele salva. Por exemplo, se tu faz uma metade hoje, né, daí cansou, fecha e quer fazer amanhã o resto. Eu não sei, não tenho certeza se o sistema salva. Essa é a minha dúvida. Pode ser, tipo assim, ele não envia, mas talvez ele não salve o que tu deixou. Eu não tenho certeza. Tá, mas de qualquer coisa se acontecer alguma coisa, seria possível a gente pedir para abrir mais uma tentativa? Caso, sei lá, envie sem querer e não tenha terminado? Porque é extenso, às vezes não dá para a gente sentar e fazer tudo de uma vez, né? Sim, pode ser para mim um e-mail, Miriam, que daí eu vejo. Pode. Se isso acontecer, tá? Se vocês quiserem que eu exclua a tentativa de vocês,
e abro libere para vocês fazerem uma nova, só que quando eu excluo, apagou, tá? Daí eu excluo aquela e vocês iniciam uma nova, é isso? Isso, aham. Sim, pode me mandar e-mail que eu excluo e daí vocês começam uma nova, não tem problema nenhum, tá? E aí para semana que vem ou é para outra? Porque semana que vem é feriado, né? E não sei como vocês vão organizar. A gente colocou uma semana a princípio, né, Miriam? Sim. Mas vamos ser boazinha, Miriam? Vamos. Quer ser boazinha? Tá, olha só, a Miriam é muito doce, então a gente pode até ampliar o prazo, viu só? É o presente de Páscoa de vocês. Ai, obrigada. Agradecemos. Muito obrigada. Então, já vamos colocar aqui que passa para o dia 8 de abril, às 23h59. Isso? Até nossa aula na sexta, vocês podem entregar até quinta, antes da meia-noite, antes de passar para sexta. Mas, como vocês ganharam essa semana, tentem olhar essa busca já pensando no trabalho que vocês vão fazer para essa disciplina. Porque na aula, depois do feriado, a gente já vai começar a trabalhar a parte teórica da primeira atividade, da atividade 1, tá? E, para isso, vocês têm que ter já um tema escolhido, com já um enfoque mais definido daquilo que vocês querem fazer. Então, tentem fazer essa atividade já pensando que ela é útil para o T1 de vocês, tá? E, professora, o meu trabalho, ele vai ser um modelo de negócios, né? E aí eu vi que a primeira parte ali, o item 1, é a apresentação da empresa. Então, assim, vai ser isso eu acho que é um pouco mais pessoal, né? Esse item, né? Mas eu vi que no segundo, daí tem que fazer algumas análises de mercado, e aí essas análises aí, de repente eu poderia procurar dentro da biblioteca, né? Alguma coisa de conteúdo. Aí eu posso usar no meu trabalho, né? Normal, assim. Porque tu vai ter que fazer citação, vai ter que fazer referência desse material. Então, tu já pode usar isso nessa atividade aqui. Ah, então tá. Mas aí seria no item 2, né? Porque daí no 1 já não dá, né? O pessoal que faz artigo, ele faz uma sessão, porque ela é um pouco mais complicadinha. Quem faz modelagem vai fazer 1, 2 e 3, porque o 1 é muito simples, muito rápido de vocês fazerem, né? Então... Mais ou menos, a professora tem que pensar um monte de coisa. Eu hoje tenho que escolher o nome da empresa, tem que imaginar um monte de coisa, né? Criar uma historinha. Então, não é tão fácil assim, não, professora. Vocês são jovens criativos. Exato. Tô levando a sério. Isso aí. Mas daí vocês podem já fazer essa atividade pensando nesse material, né? Sim. Professora, nessa questão, igual a Jerusa comentou, e é o meu caso também, eu vou fazer o planejamento de negócios. Exemplo, eu tenho que criar empresa ainda, eu não tenho empresa, daí pede ali funcionários e tal. Isso aí, como é que eu faço? Eu coloco ali que está em criação, que não existe? É um planejamento. Só respondendo o chat aqui, é o Cielo e Céu. Obrigada, Laura. Não, tu não pode deixar aberto. Tu tem que fazer um plano de como vai ser. Gente, uma coisa assim, ó, que de repente quem vai fazer modelagem, assim, pode pensar, refletir agora na busca, né? O que vocês vão precisar de outros artigos, de outras informações que sejam necessárias para a modelagem de vocês? Obviamente, não vai ser o nome da empresa, não vai ser o número de funcionários, nada disso. Mas, de repente, buscar alguns artigos que caracterizem o setor que vocês vão analisar, que caracterizem o perfil do consumidor, né, que tragam um pouco disso, né, das necessidades, enfim. Tentem, então, ver nesse sentido, tá? Como que a literatura pode contribuir para a modelagem de vocês, tá? Obviamente, o nosso intuito neste primeiro momento é que vocês coloquem em prática
né, essas citações, as referências, tudo isso. Então, é o nosso objetivo mais imediato. Mas a gente já quer que vocês vão buscando relacionado ao tema de vocês, porque aí vocês já aproveitam, né? Já vão também se inspirando, tendo ideias, mais nesse sentido, tá? Mas Isso. diga, Desculpa, professora, Não. pode continuar. Não, Não. é só uma dúvida também que eu fiquei nessa questão, porque a minha criação, assim como o Vinícius, vai acontecer, vamos dizer assim, que não aconteceu. Então, como é que eu coloco isso? Em qual linguagem que eu coloco no meu trabalho? Eu a informo que não existe ainda o negócio, ou que ele vai ser criado? Como é que eu coloco isso, sabe? Ou a ideia do projeto é tal, sabe? Eu não sei como conversar com a pessoa que vai ler, né, aquele trabalho. Entende? Ali na apresentação, tu pode usar o futuro, né? A empresa XYZ será criada para executar, enfim, tal serviço. Pode usar o futuro para colocar ali na apresentação. Tá, aí no trabalho eu uso o futuro também. Na entrega do trabalho. Então tá. Não, fico mais tranquila. Obrigada. Porque é uma coisa que tu está modelando, né? Que tu tá investigando para ver se é viável ou não, né? Então, assim, obviamente o modelo ele é feito, né? Sabendo que a gente sabe que não existe, né? Porque se já existe, a gente não precisa testar nada, né? Basicamente isso, né? Então, a proposta é que a gente sempre vá nesse sentido. Então, só que não precisa deixar claro, a empresa ainda não existe, né? Não precisa porque isso já está implícito. Mas que nem a professora Miriam falou, colocar no futuro já, né, também é um direcionamento, porque tu vai dizer, olha, a empresa contará ou sugere-se que conte com tantos funcionários, enfim, né, trazer mais nesse sentido. Porque até o número de funcionários, Vinícius, tu vai precisar lá saber na parte de gastos, né, de recursos que tu precisa. Então, para ver se é viável, tu vai saber quais são os teus custos e quanto serão as tuas entradas, a expectativa disso, né? E se tu não coloca nada disso, tu não tem como depois verificar a viabilidade financeira. Então, tu tens que imaginar como essa empresa iria começar, com quantos funcionários, vendo o que é necessário para ela iniciar. Sim, entendi. Mas é bem a mesma dúvida que a Gilza tinha, assim, como é que eu me reportaria no trabalho, né? Se é futuro, como é que... bem isso que a Gilza comentou mesmo, mas já clareou bastante, assim, eu acho que já deu um norte bem legal para começar a escrever. Na verdade, já comecei a escrever, assim, algumas coisas, hoje à tarde escrevi bastante já, e estava pensando justamente nisso aí, que como é que eu ia reportar. E já mexi também na biblioteca também, acho que foi bem bacana. E uma dica também, eu pedi ajuda para o pessoal da biblioteca pelo WhatsApp. As meninas são muito, muito, muito gente boa, assim, então me ajudaram bastante. Foi muito legal, assim, bem legal. Me senti mais seguro também, assim, para pesquisar. Foi bem bacana. Que bom. Ótimo saber disso. Fica feliz, né? Que dá para contar com toda a estrutura institucional. É assim mesmo que a gente vai. E assim, vocês vão sentir que é diferente a gente escrever realmente um modelo de negócios de um artigo ou de uma monografia, tá? A monografia ela é bem formal, o artigo é bem formal, o jeito que é feito, né? Algo extremamente impessoal, nunca dá para dizer nós, eu, é sempre, né, algo impessoal, né? E ali já na modelagem, não que seja totalmente pessoal e que, né, mas ela tem um pouco mais de flexibilidade na forma como é escrito, assim, né? Mas isso é importante estar bem alinhado de como que vai. Boa pergunta de vocês. Gente, só mais uma coisa antes de liberar vocês, já aproveitando, eu acho que pode ser útil para vocês, só lembrando como que se chega nas bases, né? Que a biblioteca mostrou, mas a gente mostra aqui rapidamente só para vocês não esquecerem, tá? Então, dentro do site da biblioteca,
Aqui tem, ó, acesse a lista de bases de dados disponíveis. Cliquem ali. E aí vai... Opa! Aqui. Aí abriu uma lista, né, de 248 bases de dados. A gente já indicou para vocês quais as bases que vocês devem iniciar as buscas, né? A gente pediu para vocês pegarem a Spell e a Cielo. Então, cliquei aqui no S, né? Vamos dar uma olhada aqui se a Spell está por aqui. A Spell já está por aqui, ó. Tá? E a gente vê já até quais são os cursos indicados, que são os de vocês, administração, contábeis, ciências econômicas. E a Cielo também dá para rodar ou também dá para buscar por aqui. Digita aqui, né? Cielo, a minha internet está ótima. Cielo, e aqui já aparece também, né? O e-books da Cielo. Aí vocês podem dar uma olhada, né? Com mais detalhes, né? Por exemplo, essa Cielo vocês não vão entrar, né? Porque é biologia, medicina, enfim. Então, vocês têm que dar uma olhada, né? Aqui, a Cielo, multidisciplinar, enfim. Tem que dar uma selecionada. E aí, vocês entram na base de dados. Deixa eu pegar aqui. Tá bem lenta minha internet. E aí, vocês executam a busca dentro dessa base de dados. Certo? Da Spell e da Cielo. Tranquilo? Não sei se a professora Miriam quer acrescentar alguma coisa. Não, é isso. Acho que é isso. A ideia é já tentar que essa atividade seja focada, né? Force um pouquinho mais vocês já terem um tema e um foco dentro desse tema. Se vocês não têm dúvidas, gente, a gente vai liberá-los, eu digo assim, a gente vai permitir que esse tempo final seja para isso mesmo, para desenvolver a atividade, para vocês já começarem a busca, enfim, né? Dado o pedido da colega, a gente já, e a bondade da professora Miriam, eu editei lá, já coloquei até 8 de abril, tá? Mas não deixem para a última hora, nunca deixem, façam isso, porque eu sou professora de TCC e às vezes tem aluno que diz, não sei procurar e agora vou ter que procurar o pessoal da biblioteca porque não fixou, não utilizou bem, não explorou. Então, explorem bastante nesse momento, tá? E eu e a professora Miriam vamos ficar aqui conectada, caso alguém tenha alguma dúvida, pode vir aqui e tirar dúvida com a gente. Certo? Ótimo, obrigada, viu? Obrigada, gente. De nada. Bom trabalho. Bom trabalho, gente.